Depois que a gente foi embora, eu pensei, bah, o que que eu tô fazendo? Eu levei ele pra lá, né? Meio que ele se sentiu envergonhado. Eu me senti envergonhada, entendeu? Então, tipo, foi muito, bah, muito desagradável. Meu Deus, ele falando que queria, você que tem um brinquinho, você tem uma correntinha lá na sua casa que vale ouro. Eu sei que criança pequenininha, quando é batizada, ganha brinquinho de ouro de madrinha, ele pedindo aquele brinquinho de ouro das crianças, entendeu? Eu pensei, olhei pro meu namorado assim, oh, meu Deus do céu. Mas eu não eu continuei, né, falando para Deus, meu Deus, eu me mostra a verdade, eu quero ser feliz, assim, assado, meu Deus, eu não esqueci do Senhor, eu sei disso, sabe? Aquela minha oração por dentro, aquele pensamento positivo, entendeu? Aí eu soube que depois de um tempo a minha irmã, que era obreira, ela saiu. Eu o quê? Ela saiu. E logo que ela saiu, ela disse assim para mim, Simone, eu falei pro pai, pai, não fica dando todo o seu dinheiro, porque eles não dão o dinheiro deles, pai. Eles vivem das ofertas dos membros da igreja. A minha irmã trabalhou muito tempo com os pastores. E essa história de propósito, propósito de jejum, era tudo mentira. Esses testemunhos de pastores que falam que a pessoa ficou próspera, que a pessoa se curou, é tudo mentira. As pessoas dão um testemunho verdadeiro e ela tinha que cortar, queria conversar com os pastores, entendeu? Ela como obreira, ela era obreira, então assim, ó, os pastores queriam falar com as pessoas, ela via tipo assim, tinha ela falou pra mim, ó, tinha uma mulher linda, bonitona, bem vestida, uns pernão de fora, de perna cruzada. Ela sentou lá na frente e o pastor falou pra ela bem assim, ó, irmã, fala lá pra aquela moça lá que eu quero conversar com ela. Aí ela foi lá e falou, né? Na época, né? Ela era tapada também. Dona, o pastor quer falar com o senhor. Eu falei, eu não quero falar com o pastor, entendeu? Aí ela falou, pastor, ela não quer falar com o senhor. Tipo assim, ficou sem jeito. Aí tu vê, né, a malícia dos pastores. Guria, se eu falei pra ela que eu entrei nesse grupo que eu curto, os teus vídeos do rock lá, como é que é o nome dele? Esqueci. De gente que saiu do Universal. Ela não quer se envolver, mas eu falei pra ela, eu vou falar, vou contar a tua história, eu vou falar, contar a tua e a minha história. Eu falei pra ela, entendeu? E aí ela contando que era assim, os pastores viam pessoas bem vestidas, eles iam atrás das pessoas. Ela disse que esses propósitos de jejum é tudo mentira. Que na época do propósito de jejum, tinha pastor comendo McLanche feliz. Entendeu? Tinha pastor com o nariz vermelho de tanto cheirar. Toda hora, sabe? Fungando. Entendeu? Tinha pastor que metia medo em todo mundo. Que chegava, gritava com todo mundo. Uma vez foi eu gritar com ela. Porque isso, porque aquilo, não sei o quê. E ela bem de cabeça baixa. E o pastor achando que ia fazer ela chorar, igual fazia com todo mundo, só que ela não chorou. Então ele pegou e, irmã, desculpa, né, irmã, sabe? Os pastores hipócritas, entendeu? Que gostam de mostrar a autoridade deles, de pisar nos outros, só que, tipo assim, pra ela não caiu, pra ela não serviu, entendeu? Teve uma época de uma fogueira santa que eles colocavam, ela contando pra mim, a gente conversa hoje até hoje, entendeu? Eles colocam os obreiros de preto como se fosse segurança pra cuidar da igreja na frente, pra meter medo em quem tentar roubar. Teve um pastor que roubou um dinheiro e que eles pegaram o pastor para interrogar, pegaram ele e a esposa dele. Aí deixaram a esposa dele lá de fora, colocaram ele dentro de uma sala e espancaram ele para ele dizer onde é que estava o dinheiro. E ele não falou, ele apanhou, a esposa dele do lado de fora ficou chorando e ele apanhando lá dentro, mas não falou onde é que estava o dinheiro. Foi um pastor que roubou um dinheiro bem grande da Universal, da catedral. Isso aí, se pesquisar, encontra. Se conversar com mais gente, vai ficar sabendo desse fato, entendeu? Pastor que não leva a sério os propósitos, entendeu? Jejum, chega lá antes do jejum tá comendo comida, entendeu? Tem a história do livrinho das obreiras. Inclusive tinha uma amiga dela que foi participar da reunião dessas de obreiras, de obreiras que querem ser esposas de pastor, que elas têm que fazer uma reuniãozinha entre as que querem ser esposas de pastor. Como é que você vai fazer uma mesa posta? Aí tinha que fazer uma mesa posta e filmar e mandar para as esposas. Só que a pessoa não tinha um pinto para dar água e tinha que colocar o que na mesa? Entendeu? Era uma humilhação. Era humilhação atrás de humilhação, entendeu? Era pastor que dava em cima dela, inclusive dava em cima dela, dava em cima das outras. Pastores que traíam as esposas dele, entendeu? Teve uma amiga dela que quis um dia um pastor, aí o pastor foi
Porque eu vou orar com o pastor não sei o quê, propósito, né, de terapia do amor. Eu vou orar com o pastor tal, não sei o quê, mas antes a obreira tinha que falar com o pastor, que ia orar com o pastor auxiliar tal, que não sei o que, não sei o que. Aí ela ficou sabendo que o pastor pegou e falou assim pra ele, ó. Ai, irmão, peraí, tu merece coisa melhor, entendeu? Eles escolhem as namoradas para os certos pastores, escolhem. Eles têm preconceito, eles são racistas, eles são gordofóbicos. Se a pessoa é gorda, eles, não, se a pessoa é negra, eles não botam eles não botam para esposa de pastor. Tem que ser todo mundo branquinho, bonitinho e lindinho. Entendeu? No canal do Rock lá, eu não sei como eu esqueci. Eles falam sobre isso, eles são racistas. Pastor, todo mundo branco, obreiras todas brancas, lindas e maravilhosas, de cabelos grandes, lisos e louros. É verdade isso, entendeu, gente? É verdade. Fala isso pros teus seguidores, entendeu? Eles não gostam de gordo nem de preto. Tem que ser todo mundo branquinho, lindinho e magrinho. As obreiras também magrinhas, entendeu? A minha irmã dizia que ela tinha que usar a saia dela de obreira, uma anágua, mais uns shorts e a calcinha, porque era tudo assim, sabe? Inclusive, tu não podia usar esmalte vermelho. Pra te ser obreira, há muito tempo atrás, ela disse que foi entrevistada por uma esposa de pastor que perguntava se tu era virgem, quantos namorados tu já teve, perguntava, me conta um segredo que tu não contaria pra ninguém. Como assim? Se é um segredo, tu não vai contar nem pra ela, né? Até hoje a gente ri disso. Pô, se é um segredo, por que tu vai contar pra ela? Só porque ela é esposa do pastor? Então, tipo assim, ó, umas coisas assim meio opressivas, uma coisa meio pra futricar, pra ter o que usar de argumento contra ti depois. Porque a gente sabe como é que eles fazem lá. Eles fazem manipulação, eles têm os fofoqueiros, eles têm os infiltrados deles pra falar mal de ti, pra te oprimir, pra te ficar com vergonha, pra te não sair, porque eles sabem disso. E teve o caso, inclusive, que o pastor inventou, que 2 obreiros disseram que viram ela numa balada. Ela dizendo pra mim, chegou ao ponto dela dizer, tá amarrado. Só porque, tipo assim, eu falei, ô louca, tu não foi? Como é que tu disse que tá amarrado? Ela, guria, eu não acredito nisso. Entendeu? De tamanha a lavagem cerebral naquele lugar. Entendeu? Era aquela gente baixando a cabeça pra pastora. Quando o Edir Macedo foi lá na reunião, as pessoas baixavam a cabeça, só faltava botar a cara no chão e mandar ele pisar em cima. Entendeu? Então, tipo, e nisso tudo, aí ela saiu da igreja, hoje nós dois saímos, entendeu? Meu pai continua. Isso tudo, ela chegou a falar pro meu pai, assim, ó, pai, não vai, não é de verdade, pai. Não é de verdade. Não é de verdade, é tudo mentira o que eles falam lá, pai. Eles ensaiam antes de ir. Se o pastor não dá frutos, eles cortam. Tem que ser ensaiado para pedir dinheiro, entendeu? As pessoas têm que olhar o canal também desse outro rapaz lá do Rock, lá do Marcelo Rock. Marcelo Rock, entendeu? É cada coisa mais grotesca que a outra. E, inclusive, voltando à história, essa toda a história, a do meu pai e da minha mãe, a minha mãe dormindo separada do meu pai, o meu irmão morreu de câncer no estômago. Ele morreu, ele começou a ficar doente, né? Ele começou a ficar muito magro, ficou com uma barriga enorme, parecia, tipo assim, o rosto dele era tipo de um esqueleto. E eu fui visitar ele e ele tava com uma barriga enorme. E a minha mãe muito sentida, na época, indo na igreja, e naquela situação, ela separada do meu pai dormindo na sala e ela na cama. E aí, meu irmão faleceu. Meu irmão faleceu, a minha mãe teve um AVC. Ela ficou muito mal, muito mal. E meu pai começou dizia ele que ia na igreja orar por ela, só que tipo assim, ó, a minha mãe, ela sofreu AVC, ela ficou internada, ela teve que amputar os 2 dedos do pé. Ela ficou muito mal. Ela foi para casa para ser cuidada, entendeu? Entre aspas, né? Eu não tinha nada de enfermagem, mas eu ajudei, eu fazia os curativos, tudo. Eu tentava animar ela o que eu podia, né? Nessa época, o meu namorado, nós já estávamos casados e nós íamos comprar uma casa e nós íamos embora. A minha irmã, que não era mais obreira, estava lá. Não, ela era obreira ainda. E ela falou assim, meu pai orar por ela, pai, ora pela mãe, né, pai, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu lembro que meu irmão morreu e ela ficou muito triste, muito desgostosa, entendeu? E aí o meu pai querendo dormir perto dela, disse assim, pai, só tem que dormir perto dela porque ela tem os remédios para tomar, só tem que ficar de olho nela, tudo. E a gente falou assim, mãe, só tem que tomar seu remédio, mãe, tem que tomar. Ela tinha muitos remédios para tomar.
Aí a minha mãe ficou tão desgostosa que eu falei assim, mãe, a senhora tem que tomar esse. E ela falou que ela não queria mais tomar remédio nenhum. Que ela não tinha mais prazer em viver. Entendeu? E eu tenho certeza que boa parte disso, dela dizer que não tinha mais prazer em viver, foi porque, tipo, ela ia viver, ela já tinha amputado os 2 dedos dela do pé, entendeu? Ela estava muito triste, muito debilitada e não tinha o apoio do marido dela, que era meu pai, entendeu? Meu pai, para ele, ela era uma pessoa endemoniada, uma pessoa do diabo, porque ela não tinha sido batizada na igreja. Ela não frequentava, ela não dava o dízimo, não dava oferta. Então criou toda aquela coisa, entendeu? Que deixou ela cada vez mais e mais e mais deprimida, entendeu? Ela chegou a um ponto de dizer que ela não queria mais viver. Ela não tinha mais motivo para viver, entendeu? Os meus pais, eles não se divorciaram. Eles não chegaram a dizer, não quero mais tu, blá, blá, blá. Não. Era aquela coisa que ia se enrolando, ia se arrastando, entendeu? Ia se arrastando. E ela chegou a um ponto de dizer, eu não quero, não tenho mais motivo para viver. Só que ela tinha, morreu meu irmão, ela tinha mais 10 filhos para trás. Filhos, netos, filhos que não tinham nem casado, entendeu? E, tipo, essa decepção do meu pai, eu tenho certeza, não foi... Eu não quero, tipo assim, foi um dos motivos que magoou ela, entendeu? Magoou muito e que ajudou ela a perder a razão dela de viver. A minha irmã dormia com ela de vez em quando, na tarde, né? De tardezinha, assim, depois do almoço, a gente dava banho nela, eu fazia o curativo nela, porque ninguém conseguia fazer, porque o posto de saúde não fez mais, né? Porque por falta de médico, tem gente que tem pavor de ver sangue, imagina um dedo amputado. Aí eu fazia o curativo nela, minha irmã dava banho nela, dava comida pra ela, eu ia trabalhar, tudo, né? Eu falei pra ela, mãe, a gente vai casar, a gente tá indo embora, mãe, nós encontramos uma casa pra nós. E ela falou, ai, minha filha, vai com Deus, entendeu? E sempre aquela tristeza, eu trazia revistas de viagem, coisas pra ela ver, filmes pra ela ver, ela não queria, ela não dava mais importância. Meu pai mal ia lá e comprava um remédio, aquela coisa seca, aquela coisa seca. Ele começou a ter um orgulho naquela vida dele de que ele era homem de Deus, que ele era o melhor homem do mundo e que ela não servia mais para ele porque ela não era de Deus, entendeu? Ela não tinha sido batizada, ela não dava o dízimo, ela não fazia isso, entendeu? A minha mãe começou a ir na igreja por causa do meu pai. Ela queria salvar o casamento dela, ela gostava dele, ela não tinha entendido por que do nada ele deixou de dormir com ela e abandonou ela, entendeu? E mesmo ela com aquele defeito dela, ela ia mancando para a igreja. E depois ela teve esse AVC. Aí, tipo assim, parecia que ela era uma desgraçada e ele tinha pena dela e ele tinha que só orar por ela. Mas, tipo assim, eu tenho certeza que o amor dele por ela daria um fôlego de vida para ela continuar vivendo. Só que, tipo assim, ela viu que ela estava abandonada pelo marido dela. O filho dela tinha acabado de morrer. E o marido dela achava que era um Deus e se separou dela do nada, entendeu? Eu via isso. Aí eu lembro que eu estava trabalhando lá no meu serviço e me chamaram. Aí disseram, assim, mãe, tua mãe faleceu, entendeu? Aí eu fui pra casa correndo, né? Aí ele fica pagando de bom almoço, eu fico pagando de bom almoço, entendeu? Como se ele fosse o Deus, ele fosse a pessoa mais certa do mundo, entendeu? Porque ele é de Deus, porque ele vai na igreja, porque ele dá o dízimo. Eu tenho raiva desse lugar, do que eles ensinam para as pessoas. Eu tenho raiva do que eles ensinam para as pessoas, entendeu? Eles fazem as pessoas se sentir deuses, melhores do que os outros, entendeu? A minha mãe morreu, ela morreu de desgosto, ela não queria mais viver aquela vida de desprezo, eu tenho certeza disso, ela não queria mais viver aquela vida de desprezo, entendeu? Meu pai achava que era Deus, porque ele era santo, porque ele era isso, porque ele era de Deus, porque ele louvava, porque, sei lá, sentia os espíritos, não tinha, só sei que eu senti isso, entendeu? Meu pai acabou se separando da minha mãe, ele deixou a minha mãe por causa dessa religião desgraçada, por causa dessa lavagem cerebral que eles fazem na vida das pessoas, entendeu? Aí a mãe morreu. Ele morreu, hoje em dia ele vive recluso. Eu não sei essas coisas de pagar, não. Ele vive recluso, ele não quer os filhos por perto, ele não quer fazer festa, ele não quer nada. Entendeu? Hoje eu não tinha meu filho tem 12, faz 13 anos que meu mãe morreu.
Minha mãe morreu, ela não viu meus filhos nascer, ela não viu vários netos dela nascer, entendeu? E meu pai, hoje em dia, ele não visita ninguém, ele não tá nem aí pra ninguém, entendeu? Ele fica na dele, não se mistura, ele não faz, entendeu? É uma pessoa deprimida. Aquele lugar onde eu morava, onde a minha mãe morava, onde a minha mãe morreu, é um lugar triste. É um lugar muito triste. Eu não gosto de ir lá, ninguém gosta de ir lá. Eu e a minha irmã, que era da igreja, que era obreira, a gente conversa às vezes, a gente fala, não temos gosto, não tem vontade de ir lá. Entendeu? Não tem vontade de ir lá, é um lugar morto. Um lugar morto sem vida, sabe? Quando nós morávamos lá, quando a gente tinha nossa mãe, era um lugar lindo, era alegre, era humilde, era, mas era lindo, lindo, era alegre, era aconchegante, era convidativo. Hoje é um lugar morto, meu pai vive recluso, de janela fechada, parece que nunca tem ninguém em casa, a gente bate palma e ele não te atende, entendeu? Hoje eu sou feliz, a minha irmã saiu da igreja, ela é feliz, entendeu? A gente vivia numa miséria desgraçada frequentando aquela igreja. Entendeu? Eu te falei que eu não tinha nem dinheiro para um absorvente, entendeu? Hoje eu tenho vida. Hoje eu ando com os meus parentes, eu ando com todos os meus parentes. Eu tenho parente meu que é do candomblé, eu ando com ele. Eu tenho parente que é católico, eu ando com ele. Nós andamos junto, a minha casa, ela é enorme, entendeu? A gente tem uma garagem enorme, a gente faz festa. A gente junta todo mundo, a gente faz festa de Réveillon, a gente junta toda a família, entendeu? Fazemos várias reuniões juntos, entendeu? Minha casa é enorme, minha casa é linda, é grande, entendeu? Eu tenho uma casa de 2 andares, eu tenho garagem, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho tudo dentro de casa, entendeu? Eu compro o que eu quero, eu gasto, eu faço o que eu quero. Cara, não tô dizendo que eu tô esbanjando, não, mas tudo que eu quero eu compro, entendeu? A minha irmã, essa que era obreira, vivia naquela miséria, naquela casa, no mesmo lugar que a gente vivia. Hoje ela tem o apartamento dela, tem a vida dela, entendeu? A gente se diverte juntas, nós somos super amigas. Antigamente, quando ela ia na igreja e eu não ia, eu fugia dela, porque eu era tipo uma perturbada. Eu comecei a sair para as baladas, para as festas. Ela me via, ela me condenava, porque eu tava saindo com uma roupa mais curta. Ela me condenava porque eu tava indo pra noite, pra balada, pra dançar. Eu era tipo a endiabrada e ela era a santa, entendeu? Hoje em dia nós estamos juntas, nós duas. Eu saí primeiro, ela saiu depois, né? A gente tá junto, nós somos melhores, quase que melhores amigas, entendeu? Onde ela vai, eu vou, se nós vamos num lugar, ela vem junto, ela posa na minha casa, a gente vai pra praia junto, a gente vai pra serra junto, entendeu? É tudo, olha, é maravilhoso. Eu vivo com meus parentes, com meus familiares. O meu pai, infelizmente, ainda continua naquele lugar. O meu pai, a minha tia, e tem uma irmã minha também que continua naquele lugar. Ela casou, ela tem 2 filhos e ela vive reclusa, não deixa os filhos dela conviverem com os outros primos dela, entendeu? Ela vive naquela casa, no mesmo lugar onde a gente nasceu, onde a gente se criou. Ela tá lá com os filhos dela, meu pai e a minha tia, num mundo totalmente diferente do nosso. A minha irmã, aquela que chutava despacho, ela ficou muito louca. Ela sumiu no mundo. Volta e meia, minhas irmãs encontram ela no centro de Porto Alegre. Ela tá no meio dos mendigos. Tá no meio dos mendigos, não quer nada com nada, não tá nem aí, não quer voltar para casa, entendeu? Essa é a minha história. A minha história é essa, eu tenho nojo, eu tenho raiva, eu tenho repugno dessa igreja, entendeu? Essa igreja de farsantes, de opressores, de mentirosos, de gente que vive de aparência. Hoje em dia eu vou levar minha filha na escola, eu vou de carro. E aí eu passo pelos aqueles obreiros que na época eles eram comigo, né? Eles eram obreiros, eu não fui obreira. Eu passo por eles, tem um obreiro lá que fica vendendo pastel na rua, entendeu? Enquanto eu passo lá, eu passo de carro buscar minha filha, eles continuam vendendo pastel para fazer propósito de fogueira santa, de não sei o quê. Tá lá a mesma criatura ainda, do mesmo jeito, na mesma vida, vendendo pastel na rua, entendeu? Não tô me vangloriando, mas tipo assim, ó, aquele lugar lá ninguém cresce lá. Não vem dizer que nem essas propagandas de eu sou universal, porque eu sou isso. Mentira! É mentira! Capaz que tu vai ser da Universal e vai ter tudo isso. Pode ver a programação da Record lá. Eu sou universal. Não é nada, porque se tu fosse universal, tu não tinha nada disso que tu tem. Porque eles tiram tudo que tu tem, se tu puder. Entendeu? E é tudo mentira. É tudo mentira. Eu queria muito, várias vezes eu conversava com meu pai, hoje eu nem quase não visito ele, né? Porque ele não atende a gente. É quase que uma celebridade, tem que marcar horário para ele. E aí às vezes tu vai, ele não te atende, entendeu?
Ele não quer ouvir o que a gente tem para dizer. Ele tá vendo que nós estamos bem, que a gente sobreviveu depois da Universal. Essa história, tem pastores, tinha muitos pastores, a minha irmã conta, né? Ah, porque tá vendo aquele lá, ó, que morreu atropelado, tipo assim, ó, as mortes mais trágicas. Ele era um ex-obreiro, sabe? Tipo assim, ó, morreu decapitado, ele era um ex-obreiro. Morreu esquartejado, ele era um ex-pastor, sabe? Para meter medo nas pessoas, entendeu? Para meter medo nas pessoas. É bem assim. E eu quero que tu mostre, fale, tipo assim, gente, existe vida, existe Deus depois da Universal, entendeu? Não é um lugar opressor, um lugar triste, é um lugar que te bota para baixo, tu perde muito tempo da tua vida lá, perde tua família. O casamento dos meus pais foi destruído lá dentro. Meu pai, eu acho que hoje ele vive com remorso. Hoje ele vive com remorso do que ele fez para minha mãe, entendeu? Ele vive com remorso. É muito triste isso.